Oi, gente! Vamos então hoje voltar a falar das minhas leituras de dezembro. Eu tinha parado na leitura de 3 livros. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá o andamento delas. Primeiro, quero dizer que eu terminei A Chama de Ember. Esse livro, gente, acabou me decepcionando um pouco. Na verdade, eu não sei o que eu tava esperando dele. Mas assim, a história é interessante por ela ter várias aventuras, por ela ter várias lendas. Mas eu achei que a autora jogou muitas coisas assim, sem rumo. Sabe? É como se as coisas que aconteciam aqui não tinham rumo, eu não entendia aonde elas iam parar durante a leitura. E era tantas coisas assim colocadas e que, sabe aquela história jogada e sem um fim? Eu senti isso ao ler o livro. E daí outra coisa que acabou me decepcionando foi que tem um quadrado amoroso nesse livro, gente. E ele foi totalmente desnecessário. Eu acho que se tivesse só o romance do casal principal, ali, digamos, o que foi escolhido no final, tava de bom tamanho, não precisava de outros pretendentes ali pra personagem. Foi assim, bem estilo Collie Hook, né? Porque A Maldição do Tigre nós também temos um triângulo amoroso, mas aqui ele não foi nada bem construído. Era só o casal principal ali, já valia pela história. Mas uma coisa que eu amei demais no livro foi o final dele. O final dele é muito fofo, é muito amorzinho. E eu adorei, gente, esse final. Então, o final compensou o livro, então por isso eu dei 3 estrelas pra ele. Outra coisa também que eu não gostei é que a personagem principal, que é a Amber, que é a bruxinha, ela é meio chata, ela é meio teimosa. Ela gosta, assim, de fazer as coisas sem pensar nas consequências. Então eu acho que é uma característica da autora, né? Escrever protagonistas bem chatas e teimosas e imaturas um pouco também. Então eu não me afeiçoei muito a essa personagem, mas eu gostei muito do personagem do Jack, que seria ali o nosso cavaleiro da história. Então é isso que eu tenho pra dizer sobre A Chama de Ember. Daí, Coração de Tinta eu li bem pouco, gente. Eu parei na página 112, então eu avancei bem pouquinho no livro. Eu só quero contar que eu tô adorando a personagem da Eleanor. A Eleanor é uma personagem muito legal, eu tô adorando ela, gente. É uma personagem bem engraçada, mas que tá sendo ali um pulso firme aqui na história. E eu acho que a conexão dela com a Meg vai ser muito legal, pelo menos tá sendo agora no início. Então é isso que eu tô curtindo no livro até agora. Sobre Cronos, eu também li bem pouquinho. Tô na página 156. O livro tá chato ainda. Não tá acontecendo nada de interessante, ele tá bem enrolado ainda mais nessas 50 páginas que eu li. Eu até me desanimei um pouco de ler ele, mas eu vou até o fim. Mas uma leitura que eu li bastante, gente, foi As 4 Rainhas Mortas, que foi um livro que eu comecei, então, depois que eu terminei A Chama de Ember. Eu estou na página 240, que é aqui, ó, na parte 3 do livro. Então, esse foi o livro que eu mais li depois da Chama de Ember. E o que eu tenho pra dizer pra vocês, que esse livro tá sendo bem diferente do que eu esperava. Ele tem muito pouco de fantasia. Eu acho que a única fantasia dele é o fato de nós termos um reino governado por 4 rainhas, e daí tem todas essas leis das rainhas que elas têm que cumprir. Só que essa divisão do continente me lembrou muito uma distopia, porque cada continente tem suas tarefas, tem seus afazeres, tem sua importância para o continente. Também as pessoas são muito diferentes uma das outras em cada continente. Então me lembrou muito uma distopia ali, por exemplo, Divergente, Jogos Vorazes. E outra coisa também que remete a ser uma ficção científica é que nós temos um chip de memória, onde as pessoas armazenam as memórias nesse chip, e quando alguém ingere esse chip, ela tem ali o vislumbre de todas essas memórias. Então é uma coisa de ficção científica misturada com fantasia. Mas tem outro elemento que é muito predominante na história, que é
o thriller investigativo. Então, gente, o livro tem muito de thriller investigativo. Nós temos uma investigação acontecendo aqui o tempo todo. E é isso que eu tô sentindo ao ler o livro. Eu tô sentindo ler um livro de investigação, porque eu quero muito descobrir o que aconteceu, quem que é o assassino da história, por que que tá acontecendo isso. Mas toda essa investigação tá sendo bem interessante. Eu tô bem curiosa pra saber o que que vai acontecer no final. Tem uma coisinha na história que é bem previsível, eu acho que tá muito na cara isso, e quando for revelada, eu vou ficar, ah, tá, eu já sabia disso, nós já sabíamos desde o início disso, não é uma revelação, mas eu espero que tenha alguma outra reviravolta aqui no final, porque essa surpresa não vai ser uma surpresa, tenho certeza. Então, meus sentimentos estão bem confusos a respeito desse livro. Eu acho que, por enquanto, eu estou dando 4 estrelas ainda pra ele, porque ainda tá sendo uma leitura muito boa, não tá sendo uma leitura chata, cansativa, tá sendo interessante o livro. Eu espero terminar ele logo, gente, porque tem muitas leituras pra eu ler, tem esses livros aqui em andamento também pra eu ler, então vamos ver como que vai ser aí o resto do meu mês. Só porque eu falei que tinha que acontecer uma reviravolta, aconteceu. Aconteceu, gente. Eu tô lendo aqui, ó, as 4 rainhas mortas e fui pega de surpresa aqui com uma coisa que eu não esperava. E agora eu tô muito curiosa. Tô bem curiosa pro final desse livro. Gente, eu tenho muita coisa para contar para vocês. Eu passei aí uns dias sem dar atualizações sobre as minhas leituras, mas eu terminei as 4 rainhas mortas e eu acabei sendo surpreendida, como vocês viram, por alguns plot twists que tiveram no final da história. E o que eu tenho para dizer sobre esse livro, gente, é que, como eu falei para vocês, ele é uma fantasia, mas ele é muito mais um livro investigativo. Então eu não esperava encontrar isso nesse livro. Eu queria um livro de fantasia. Eu queria um livro mais voltado para o universo aqui construído e não teve muito disso, sabe? Eu acho que a autora explorou pouco esse universo que ela criou. Não dava para saber muito bem sobre os quadrantes, como que realmente funcionava, sabe? Essa divisão deles, eu acho que foi pouco explorado. E por conta disso, o livro assim não foi perfeito para mim, porque eu esperava mais dessa parte de construção de mundo. Mas o livro foi muito mais voltado para o mistério, ele é muito mais um livro de mistério. E daí, quando eu desencanei disso e levei mais pro lado do mistério, porque eu acabei ficando muito curiosa em saber quem que era o assassino, quem que estava por trás disso, você se envolve bastante no mistério, eu acabei me envolvendo mais com a leitura, esquecendo a parte da fantasia. E daí, como teve essas pequenas reviravoltas, aí eu acabei gostando do livro, eu dei 4 estrelas pra ele. Mas, como eu falei pra vocês, se vocês forem mais voltados pra fantasia, vocês vão se decepcionar bastante com o livro. Ele engana muito, gente, porque ele tem tudo pra ser uma fantasia, mas a fantasia não é explorada. Vocês podem ter isso em mente. Eu até achei ele meio parecido com distopia, né, por causa da divisão ali dos quadrantes, mas assim, o mistério dele é bem legal mesmo. Mas chegando ali pro fim também teve algumas coisas que você tem que relevar um pouco, porque foi meio forçadinho ali no final, sabe? Então isso acabou fazendo com que eu tirasse uma estrela da minha avaliação. Mas é uma leitura bem legal, gente. Foquem no mistério, que ele é bem legal de acompanhar. Você vai se surpreender com algumas reviravoltas, principalmente a primeira que aconteceu aqui. Eu não pensava nisso, então foi muito legal. E daí, gente, eu li mais um livro, que foi Sem Coração, da Marissa Meyer. Gente, vocês não têm noção do quanto eu gostei desse livro. Eu dei 5 estrelas pra ele. Mas tenham em mente também que esse livro é um livro muito demorado, porque ele é mais a construção da personagem do que a fantasia em si. Então aqui nós também temos um livro de fantasia único. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui pro canal de recomendações de fantasia de volume único, então se você ainda não viu esse vídeo, vai estar aqui nos cards. E ele é baseado na história da Rainha de Copas, que é aquela personagem da Alice no País das Maravilhas. Então aqui nós acompanhamos como que ela se transformou nessa personagem, nessa vilã. E nós acabamos encontrando aqui uma personagem muito doce, uma personagem muito querida, cheia de sonhos, uma personagem apaixonada.
e você fica muito curioso para saber como que ela se transformou naquela rainha cruel. Gente, vocês têm noção do quanto isso é legal? A autora elaborou isso de uma forma excepcional. Eu sabia que ela ia fazer essas conexões da história que a gente já conhece com o universo que ela criou aqui de uma forma espetacular, porque ela já faz isso em As Crônicas Lunares. Então as conexões foram incríveis, como que ela transformou essa personagem foi muito interessante, porque você se apega muito a ela, como eu falei pra vocês, é uma personagem muito doce, muito querida. E tem muitas conexões com o País das Maravilhas, é claro, porque nós estamos aqui no Reino de Copas e tem muitos personagens da história de Alice que aparecem aqui. E é muito legal ver a conexão da personagem com esses outros personagens também, gente. Esse livro é perfeito, ele é maravilhoso, mas ele é bem lentinho, bem demorado no início, porque ele constrói a personagem de uma forma importante, sabe? Ele precisa construir a personagem de uma forma bem detalhada. Então, leiam esse livro sem pressa, que vocês vão aproveitar bastante a leitura. E eu comecei mais um livro de fantasia também, de volume único. Por isso que eu fiz aquele vídeo, que é Golem e o Gênio, uma Fábula Eterna. Esse livro estava na minha lista de 12 livros para ler em 2019 e ele é o penúltimo livro dessa lista que eu tô lendo, ainda falta mais um pra eu ler. Eu não sei se vai dar tempo, gente, de eu ler até o ano acabar. Mas eu comecei esse daqui e eu tô gostando bastante dele já no início da leitura. Aqui nós temos dois personagens fantásticos, que é a Golem e o Gênio, que eles vão parar em Nova York. A Golem, gente, se vocês não sabem, é um ser ali que é formado do barro para ser uma espécie de escravo. Ele tem um mestre e daí ele tem que servir esse mestre, sabe? E daí a Golem, no dia que ela foi acordada, que ela foi despertada, o mestre dela morreu. E daí ela estava indo para a América e ela acaba perdida lá em Nova York. E o interessante é que ela foi criada para ser inteligente e curiosa. Então nós temos uma Golem bem diferente. E ela assim já me conquistou, gente. Eu já tô conquistada por essa personagem nos primeiros capítulos. E o outro personagem que é um gênio é aquele famoso gênio da lâmpada. Ele estava aprisionado numa garrafa por mais de 1000 anos. E daí por acidente um personagem aqui liberta ele, mas ele ainda tá meio que aprisionado por umas correntes que impede ele de fazer magia, eu acho, e de ir para outros lugares também, porque o gênio consegue se teletransportar para vários lugares, pelo que eu entendi aqui. Mas ele tá preso agora em Nova York e eu acho que o destino desses dois personagens vão se encontrar, porque eles têm muito em comum. E eu tô bem curiosa, gente, tô bem curiosa para saber como que essa história vai se desenrolar. Pelo visto, ela vai ter bastante a construção de personagem também. Por isso que eu acho que o livro é tão grande. E ele tá envolvendo também uns outros personagens, umas histórias antigas, que eu tô um pouco perdida nessa parte, quando ele conta, assim, histórias do passado, e eu vou ter que prestar mais atenção porque eu acho que vão ser partes importantes, mas eu tô gostando bastante do livro. E o outro livro que eu tava lendo, gente, que eu tô lendo bem devagarinho ele, mas agora eu dei uma boa avançada, que eu passei da metade dele, eu tô na página 252, que é O Coração de Tinta. Gente, eu estou amando esse livro, eu tô adorando ele, eu tô achando ele muito divertido, eu tô muito envolvida na história, e principalmente, gente, eu tô achando muito fofo, eu tô achando essa história fofa e incrível, e eu gosto de histórias assim. O livro parece muito uma fantasia meio bobinha, sabe? Eu acho que ele é meio infantil também, mas eu tô gostando muito disso. Eu tô gostando, eu tô achando a história assim incrível, eu tô achando a história muito fofa, tá me conquistando e me tirando sorrisos, sabe? É as mesmas sensações quando você lê Nárnia, sabe? Que é uma história voltada pro público infantil, mas ela é tão fantástica, tão bem construída e com coisas tão diferentes. Aqui também nós encontramos coisas diferentes. Tá fantástico, gente. Eu acho que vou terminar esse livro amanhã e amanhã eu vou viajar também para casa da minha mãe e eu tenho muitos livros para ler e eu quero ver eu levar todos esses livros na mala, porque eu vou ficar uma semana lá e eu vou começar um desafio, gente, que eu já vou adiantar para vocês aqui no vlog, que eu vou ler 20 livros em 20
20 dias no mês de janeiro. Eu vou começar o ano bem doida, lendo um monte de livro, vou tentar ler um livro por dia. Eu escolhi os livros menores que eu tenho aqui na minha estante. Então eu quero pedir para vocês me acompanharem lá no Instagram para vocês verem o andamento disso em tempo real, e no mês de janeiro o vlog de leitura vai ser voltado para esse desafio. E eu não sei se vocês sabem também, mas em janeiro vai ter vídeo todos os dias no canal, gente. Então se preparem, porque eu já dei uma boa adiantada nos vídeos e tá muito legal mesmo. Tenho certeza que são vídeos que vocês gostam muito de assistir e que vocês vão adorar ver eu fazendo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva também para não perder esses vídeos. E eu vou tentar continuar esse vlog lá na casa da minha mãe, então eu espero que eu consiga ler bastante ainda antes do ano acabar. Hoje já é domingo, dia 29, e eu concluí mais 2 leituras. A primeira que eu concluí foi na sexta-feira, que foi Coração de Tinta. E, gente, eu acabei gostando muito do livro mesmo. Ele é um livro de fantasia mais pro público infantil. Ele tem algumas coisas, assim, meio bobinhas, mas eu me encantei bastante, assim, com a história. Eu gostei bastante dos personagens. Depois da metade do livro apareceu mais um personagem muito interessante, que eu gostei bastante de tudo que aconteceu em relação a ele. Na verdade, ele foi uma peça fundamental ali para resolver tudo no final, então foi muito legal. Eu gostei muito do que foi decidido ser feito no final, de como que eles escaparam ali dos vilões, né, da história. Então, assim, eu achei muito interessante, muito criativo. Foi uma história muito criativa, diferente de tudo que eu li. Mas ela é bem no estilo, assim, mais infantil, como se fosse Nárnia, como se fosse Desventuras em Série. No estilo da Bússola de Ouro também, onde nós temos crianças. Então, se você gosta dessas fantasias com crianças, Coração de Tinta é muito legal. E agora eu quero dar continuidade no segundo livro, que é Sangue de Tinta. Eu quero tentar já ler assim no primeiro semestre do ano para não esquecer muito da história. E daí eu acabei de concluir mais um livro que estava ali nas minhas leituras em andamento, que foi Cronos, o segundo volume. E, gente, eu não gostei desse livro. 2/3 do livro foi, assim, só enrolação, não acontecia nada de interessante, e foi uma história muito, muito chata. Daí, na última parte do livro ali, faltando umas 100 páginas, que começou realmente a ação, que começou a parte mais legal do livro. E como eu não tava gostando desse início do livro, quando chegou na parte boa, eu já tava desinteressada da história, sabe? Então eu não consegui aproveitar também a parte boa do livro, porque eu já não aguentava mais ler ele, tava muito chato mesmo, e infelizmente eu acho que eu não vou querer ler o terceiro livro. É uma pena, gente, porque eu gosto muito de histórias com viagem no tempo, e os livros também são muito lindos. Eu queria muito ter a coleção da trilogia, mas não vai dar, gente. Se a história for assim, tão enrolada, eu acho que eu vou perder muito meu tempo, porque como eu tava bem desinteressada aqui pro final da história, eu acho que eu até nem entendi muito bem o final do livro. Ele é muito confuso, gente. É muito confuso. Todas essas viagens no tempo que eles fazem, todas as conexões ali que está tendo para mudar as linhas do tempo, é muito confuso. Apesar da autora tentar explicar várias vezes assim durante o livro, eu achava assim muito confuso. Não me inteirei muito bem assim na história, então por isso que eu não consegui aproveitar muito o livro. Infelizmente foi uma leitura aí que eu não gostei. A minha amiga que estava lendo comigo, ela acabou gostando do livro, ela gostou bastante do final. O final é a melhor parte, mas mesmo assim eu queria algo a mais no final, um gancho bem melhor do que teve, porque até ela tava dando algumas suspeitas ali em relação a um personagem que eu esperava que tivesse ali uma reviravolta no final desse livro.
mas não teve, assim, foi algo mais, assim, pra acrescentar na história esse final. Esse livro, na verdade, é bem aquele livro de transição pro terceiro livro. Ele não é muito bom e eu gosto muito mais das trilogias onde o segundo livro continua sendo muito bom como o primeiro e pro terceiro ser melhor que os dois, sabe? Não que decaia assim no segundo livro só pra ir pro terceiro, porque daí poderia ser uma duologia, não é mesmo? Mas infelizmente foi isso e Golem e o Gênio eu não voltei a ler o livro e eu não sei se eu vou voltar até o final do ano, porque ele é muito grande e eu ainda tenho que ler Jurassic Park, que é grande também. Eu ainda tenho que ler o último livro da série Fazendo o Meu Filme, que também é grande, apesar de ser um pouquinho mais rápido de ler. Então eu vou dar prioridade a esses dois livros para depois voltar a ler Golem e o Gênio. E, como vocês puderam ver, só faltam 2 dias para o ano acabar. Então eu não sei como que eu vou me virar aí nos 30. Esse dinossaurozinho não tá catalogado aqui. Oi, gente, eu vou finalizar então esse vlog no último dia do ano. Então eu trouxe uma pessoa especial aqui pra dizer feliz ano novo pra vocês, né, Bolt? Olha ali pra câmera. E eu estava lendo Jurassic Park, mas eu ainda não terminei o livro. Eu vou terminar hoje e eu ainda quero começar a ler o último livro de Fazendo o Meu Filme. Sobre Jurassic Park, eu parei na página 274, eu passei um pouco da metade dele e eu tô gostando bastante do livro, só que a diferença não é Jurassic Park, gente, que eu tô lendo, é O Mundo Perdido. Eu tô lendo O Mundo Perdido, que é o segundo livro. O primeiro livro, que é o Jurassic Park, ele tem muito mais momentos de tensão e de ação por conta deles estarem fugindo bastante dos dinossauros, né? Então tem muitos momentos de tensão por causa dos dinossauros. E nesse daqui do Mundo Perdido eu tô sentindo bastante diferença. Nesse segundo livro é muito mais aprofundado o estudo deles em relação aos dinossauros. Aqui nós temos um grupo de pesquisadores e eles acabam encontrando dinossauros que ainda são daquela indústria, né, que criou no primeiro livro, que criaram esses dinossauros. Mas assim, eu não vou contar muito bem porque que ainda tem alguns dinossauros, né? Vocês vão ter que ler o livro para descobrir. E tem um personagem que tava no primeiro livro, que ele tá aqui de novo. E o estudo mais aprofundado nesse segundo livro é em relação à extinção. Eles estão tentando usar esses dinossauros vivos para estudar o comportamento deles e tentar entender como que eles foram extintos. Então tá sendo bem interessante em relação a isso. Pelo menos até ali onde eu li, só teve assim um momento tenso em relação aos tiranossauros. E é isso, gente, eu vou terminar esse livro hoje, porque ainda faltam 200 páginas, mas eu acredito que em 4 horas eu leia esse livro. Por mais grande que ele seja, ele é uma leitura rápida. E depois eu ainda quero começar a ler Fazendo o Meu Filme, da Paula Pimenta, e vai ser então o último livro que eu vou ler em 2019, que vai ser o livro que vai concluir essa série que eu gosto bastante. Então é isso, gente, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal se você é novo por aqui. E eu vejo vocês amanhã, porque vai ter vídeos todos os dias aqui no canal no mês de janeiro. Então feliz ano novo pra vocês e tchau!